Pensamento intrusivo, encanação, do verbo encanar. Eu encano, tu encana, nós encanamos. Você já ouviu essa expressão? Ah, você tá encanado, ah, eu tô encanada, né? A gente falava muito isso, ainda fala, né, gente? Vamos combinar, né? Olha, pensamento intrusivo, pensamento indesejado ou pensamentos ruminantes, a gente tá falando da mesma coisa, tá? O cérebro é uma máquina de pensar. A gente pensa o tempo todo. É muito difícil você desligar a mente, a não ser quando está dormindo. Tem pessoas que pensam mais, tem pessoas que pensam menos, porque cada cérebro tem um jeito de funcionar. Por exemplo, a gente vai dar um exemplo assim, ó. É, se a gente fosse carro, claro que a gente não é carro, né, gente? Mas se a gente fosse carro, não tem carro elétrico, a gasolina, carro a gás, né? Existem vários tipos de funcionamento de motores de carro. Claro que não é tão simples assim, mas é uma metáfora aqui para a gente poder entender um pouquinho do que é o funcionamento mental. Então, existem funcionamentos diferentes de cérebro, né? Então, alguns vão ter pensamentos intrusivos que são mais intensos, outros vão ter pensamentos intrusivos que vão falar de culpa, de fracasso. Ah, eu nunca vou ser ninguém. Ah, eu sou um fracasso mesmo. Ai, ninguém gosta de mim. Ou ai, será que eu esqueci alguma coisa acesa em casa? Será que eu desliguei o fogão? Então, assim, são vários. Tem pessoas também que têm pensamentos intrusivos do tipo, nossa, eu tenho vontade de matar aquela pessoa e fica pensando mesmo, né? Fato é que o pensamento intrusivo não é culpa de quem pensa. Voltando aqui, o cérebro é uma máquina de pensamento. Então, se ele foi feito para isso, ele vai pensar. Só que às vezes, como a gente diz aqui no interior, né, escapa a marcha aí, né? Então, escapa a marcha de um pensamento ou outro que entra na hora errada, no lugar errado, mas gruda que nem um chiclete. Já aconteceu isso com você? Me diz aqui. Se alguma vez já grudou um pensamento que não saía da sua cabeça por nada e era um chiclete. Tem gente que acontece isso com música, né? Às vezes aquela música que gruda na cabeça, você tá lá fazendo uma coisa, tá lá aquela música, não sai, né? Isso também é um pensamento intrusivo, né? Mas aonde que você vai descobrir se isso está sendo um problema para você? Olha lá, gente. Aproveita, já curte esse vídeo, porque eu vou dar umas dicas muito legais aqui, vale a pena, né? Aí também compartilha esse vídeo com alguém, alguma amiga que fala para você, nossa, eu tenho uns pensamentos repetitivos aqui que não saem da minha cabeça, né? E dá um like nesse vídeo que aí você me ajuda. Comenta aí, olha, eu tenho, eu já tive, eu nunca tive. Como que você faz também, tá bom? Então vamos lá. Bom, eles não são culpa da gente que está pensando, nem sua, nem minha, porque eu também tenho, você tem, nós temos, todo mundo tem pensamento intrusivo. Às vezes ele vem diante de fatos do cotidiano, por exemplo, alguém passou por você e não cumprimentou, você já vai direto, aí já vem aquele pensamento, nossa, o que será que eu fiz para ela? Por que você não está falando comigo? E não é nada. Aí eu ia dizendo para você o seguinte, como que você sabe que isso tá virando um problema real na sua vida e que precisa de ajuda? Como que você fica sabendo disso? Primeiro, qual é a intensidade? É muito? É coisa assim, muito pesada que vem na sua cabeça, né? Que tá te deixando até assim mal-humorado ou tá assim ocupando espaço demais no seu dia? Então, né? Intensidade. O outro é frequência. Nossa, é toda hora, é sempre, em qualquer situação vem um pensamento intrusivo. E a outra coisa que você tem que pensar é o impacto que isso está tendo. Poxa, eu estou tendo tanto pensamento intrusivo que eu fico triste, desanimado, nervoso, me desequilibra, me desregula. Então, se está acontecendo desse jeito, você precisa de uma ajuda profissional, né? E quem é o profissional que pode te ajudar? Bom, de cara você pode até perguntar para o seu clínico geral, lógico, se ele pode te ajudar, e ele vai te encaminhar para um outro especialista, geralmente o psiquiatra, neurologista, psicólogos, psicanalistas, né? Uma equipe para te ajudar aí. Nunca vai ser um só, se está gerando um grande impacto, nunca vai ser só o terapeuta, nem só o psiquiatra, precisa de um conjunto, mas o primeiro passo precisa ser dado. E se o primeiro passo mais fácil para você é a terapia, beleza. Se o passo mais fácil é o psiquiatra, beleza. Ou vocês sabem que eu sou psicanalista e se você tá afim, se você deseja se conhecer melhor e saber se isso realmente é uma necessidade de procurar um outro profissional, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo, você pode me mandar um e-mail, me procurar lá no Instagram e a gente conversa, eu posso te atender, tá bom?
Antes da gente ir para as dicas, é importante perceber o seguinte, para você assim fazer um autoexame. Pensamento intrusivo, ruminante ou indesejado, ele vem quando você está diante de uma crise de ansiedade ou um momento de ansiedade da sua vida, medo, né, insegurança de alguma coisa. Então, observa, né? Se isso está acontecendo com você, você já logo em seguida começa, observa o seu entorno, observa a situação que está passando aí na sua vida nesse momento, né? Você está ansioso por alguma coisa que vai vir, ou está gerando ansiedade na sua vida, algo que já aconteceu, ou você está com algum medo, inseguro. Então, pensa sobre isso, beleza? Primeira dica, vamos lá, presta atenção aí, anota aí. Quando o pensamento intrusivo vem na sua cabeça, ele traz uma mensagem com ele. Ele não é só uma imagem ou só um som, uma música, ele traz uma mensagem. E geralmente essa mensagem ela é bem desagradável, porque senão ela não seria intrusiva, né? Geralmente é falar sobre a sua autoestima, que você é um fracasso, que a culpa é sua, que ninguém gosta de você, que você é inadequado. Geralmente é sobre isso, tá? Então, o que é legal você fazer? Se, por exemplo, o pensamento intrusivo está dizendo assim, a amiga passou por você e não cumprimenta, você pensa assim, nossa, o que será que eu fiz para ela? Você já fala, opa, vamos mudar o fim dessa história, desse pensamento. Peraí. Não, pode ser que ela não esteja bem. Ah, ela talvez não me viu. Ah, ela hoje pode não estar num bom dia. Hoje ela pode não estar querendo falar com ninguém, ou a cabeça dela tá longe. Então, muda o fim da historinha do pensamento, que ele conta uma historinha, né? Então, você muda, reescreve esse pensamento, tá? Número 2, tenha misericórdia de você. Ou seja, compaixão, de verdade mesmo. Sabe, por exemplo, poxa, nada dá certo para mim, eu sou um fracasso. Ai, nossa, ninguém me entende. Não, peraí. Poxa, calma. Você falando para você no diálogo interno lá que eu já ensinei para você aqui nos outros vídeos. Calma. Não, não é bem assim. Será que você é um fracasso mesmo? Olha só, você conseguiu tal coisa e tal coisa. Não, calma. Foi dessa vez que não deu certo, mas a gente pode tentar de novo. Então, se acalmar, ter compaixão de você. Não é entrar no vitimismo, mas é ter compaixão de você mesmo, tá? Assim como, sabe o que é legal nisso, nessa dica 2? Sabe como quando uma amiga vem falar pra você uma coisa assim, tipo, ai, amiga, eu não tô gostando do meu cabelo. Aí você vai e fala assim, ai, amiga, imagina, tá ótimo, ó, se quiser, vamos pôr uma presilha aqui, ó, vamos mudar um jeitinho que vai ficar melhor, você vai se sentir melhor. Como se você estivesse acalmando um amigo ou uma amiga. Faça esse movimento com você, beleza? A mudança do foco de atenção. O pensamento intrusivo, ele vem e ele fica ali, gente, ó, que nem um disco rodando assim, sabe? Lembra que tinha o vinil na vitrola, assim, que às vezes dava aquela enroscada, ficava falando a mesma coisa? É isso. Às vezes ele fica ali falando a mesma coisa. Ai, você tá gorda, você tá gorda. Ai, você tá magra, você tá magra. Ai, eu sou muito baixo. Ai, nossa, eu como demais. Ai, eu nunca consigo fazer dieta, né? Então fica rodando aquilo lá na sua cabeça. Então é preciso você tomar uma ação, ou seja, mudar a atenção. Olha, tem gente. Mudar, tomar ação, mudar a atenção, mudar o foco. Muda o foco, fala, não, peraí. Ah, eu tô um pouco gordinha, tô acima do peso, deixa eu ver que eu. Ah, vou assistir um vídeo sobre dieta. Ai, deixa eu ver o que eu vou fazer por isso. Ai, vou procurar um médico. Ai, peraí, deixa eu ver que eu tenho que comprar uma roupa nova. Ai, peraí, deixa eu ver alguma outra coisa. Muda o foco, certo? Essa é uma outra dica. Muda o foco, tá? Para que o seu cérebro consiga pensar outras coisas, porque lembra, a gente é uma máquina de pensamento, o cérebro é uma máquina de pensamento. Quarta dica muito legal é a respiração. Respirar fundo, gente, parece uma coisa muito pouca, mas é muito útil. Por quê? Porque oxigena o cérebro, oxigena o corpo. Respira. Olha para cima, né? Olha ao redor, admira, né? Contempla, beleza? Dica muito importante. Essa é muito legal. Gente, vamos ser gratos. Agradecer pelas pequenas coisas. Agradecer porque você acordou hoje. Agradecer porque você vai no banheiro sozinho.
Pois é. Você sabia que tem muitas pessoas que perderam a sua mobilidade ainda muito jovem? Você já agradeceu hoje porque você está vivo, porque você tem os seus sentidos, você está podendo ouvir esse vídeo, você pode hoje ir trabalhar. Você já agradeceu? Você já olhou lá fora e agradeceu a natureza? Você já agradeceu que você tem um lugar para morar? Então, essa atitude de gratidão, de observar aquilo que tem de bom ao seu redor e, consequentemente, deixar de reclamar das coisas, você também ajuda nesse processo de não trazer pensamentos intrusivos. Aí você não tá jogando a isca para ele vir. Quando você agradece, quando você para de reclamar, sabe? A gente não gostar de uma coisa na nossa vida, tudo bem, sabe? A gente pode escrever sobre isso, a gente pode mandar um áudio pra gente mesmo sobre isso, como eu já te ensinei aqui, de fazer um grupo para si mesmo, para você falar o que você quiser. A gente pode escrever uma carta e depois guardar, ou rasgar, ou dobrar. Ter uma amiga que você vai explicar para ela, amiga, hoje eu vou falar tudo que eu quero falar. Vou reclamar do marido, vou reclamar da esposa, vou reclamar do filho, mas depois você esquece tudo. Aquele momento ali, beleza, porque às vezes você precisa desabafar, tudo bem, mas toda hora, tudo tá ruim, nada tá bom, ai, tá chovendo, ai, hoje tá chovendo, ai, tá sol, ai, que calor, não aguento calor, ai, tá frio, ai, não aguento, ai, o outono, ai, tá caindo as folhas. Não, gente, parou. Vamos treinar essa gratidão. Lembra, ó, já falei nos outros vídeos que tem no canal. Aproveita, vai lá, assiste, tem umas dicas ótimas nesse canal. Aí você me ajuda. E comenta aqui se alguma dessas coisas que eu já falei você faz e deu certo ou não, ou se você tem esse processo de pensamento intrusivo. Então comenta aí se você tá gostando, deixa um like, compartilha esse vídeo, tá bom? E se inscreve nesse canal. Assiste até o final, porque tem ainda mais coisas para a gente conversar. Eu sempre digo para vocês, a gente é corpo, alma e espírito. Não dá para separar uma coisa da outra. Então, quando a gente quer cuidar da mente, ela é física também, claro, tem o cérebro, então a gente usa essas dicas que eu falei para vocês, mas a gente precisa agregar tudo isso à fé, à esperança, à fé em Deus, olhar para cima, lembrar que tem um Criador, alguém que quis você, desejou que você estivesse aqui hoje. Se você está vivo aqui hoje, é porque houve um desejo do Criador de que você estivesse aqui. Então, você está na sua história, ela está rolando. Então, ser grato, lembrar disso, olhar para cima, reconhecer o que você está sentindo, perceber, estou tendo um pensamento intrusivo. Começou. Agora eu vou lidar com ele. E aí você começa. Você tem controle sobre o pensamento intrusivo? Ai, não quero ter esse pensamento. Peraí. Tic. Não, não dá. Mas você pode colaborar para que essas vozes, que não tem nada a ver com voz de esquizofrenia, gente, nem com delírio, pelo amor de Deus. Estou falando no sentido figurado. Essas vozes de pensamento, elas deu uma acalmadinha, né? Então, beleza? Bora lá trabalhar essa parte também espiritual, é muito importante para que você tenha paz. Mais uma dica importante: atenção plena daquilo que está acontecendo no presente, mundo real, momento presente. Às vezes a gente joga a nossa linha de tempo da vida lá para o futuro, sempre para o futuro. Ah, eu vou viajar. Ah, então eu vou viajar, então eu fico pensando só na viagem. Ah, eu vou mudar, então eu fico pensando só na mudança. Ah, eu vou casar, fica pensando só, ai, quando eu casar, ai, quando eu fizer. Aí você joga a sua linha de tempo lá na frente e não vive o hoje, né? O momento presente. Então, quando tiver o pensamento intrusivo, peraí, o que eu tô fazendo agora? Ah, eu tô lavando louça. E é até legal você falar, tá, gente? Falar. Ah, eu tô lavando, descrever o que tá acontecendo no momento ali. Ah, eu tô lavando louça, agora eu vou fazer minha comida, agora eu vou pegar aqui, vou tomar um banho, eu agora vou ligar para uma amiga, eu vou. Então, descrever para si mesmo o que está rolando ali na hora traz você para o momento presente. Isso é muito legal e funciona muito bem para dar uma acalmada aí nesses pensamentos intrusivos. Bom, e para a gente
terminar aqui, né, esse vídeo, que hoje a gente está falando de pensamentos intrusivos e, vamos combinar, eles enchem a paciência da gente mesmo, né? Então, eu queria lembrar você da história de Pedro. O apóstolo Pedro, ele, certa vez, estava lá no mar, na tempestade, e Jesus aparece no meio da tempestade andando sobre as águas. Lembra dessa história? Bom, se você não lembra, pode procurar aí no Google, pergunta onde está, vou colocar a referência bíblica aqui embaixo para você ler essa história fantástica. E aí, Jesus chama Pedro, fala, vem Pedro, vem. Aí Pedro tá olhando para Jesus, né? Nos olhos de Jesus ali, aí Pedro vai com aquela fé, sai do barco, todo mundo, oh. Aí ele começa a andar sobre as águas e tal. Aí de repente ele olhando pro olho de Jesus e lá, pá, nossa, cara, confiante, andando sobre as águas. Daqui a pouco ele olha para as ondas, ele vê a tempestade, aquele monte de água, ele começa a afundar. Aí Jesus vem, puxa ele pela mão. Mas fato é que Pedro, enquanto ele estava olhando para Jesus e tendo fé e acreditando que aquele olhar estava sustentando ele ali, ele foi com tudo. Ah, eu também posso andar sobre as águas. Mas na hora que ele deu lugar para o medo, ele afundou. E é aí que a gente afunda muitas vezes, porque a gente dá lugar para o medo de ser um fracasso, o medo de não ser aceito, o medo de ser rejeitado, abandonado, feridas que ficaram lá na infância, que vieram da infância e fizeram essa estrutura que hoje você é, esse adulto que você é. Porque se a gente fosse um edifício, um prédio, é na nossa infância que as estruturas são colocadas. Mas espera aí, tem jeito de você ressignificar. Tem como você olhar para isso de um modo diferente. E tem como a gente, não vou dizer refazer, tirar e recolocar, mas vamos dizer que teria como a gente reformar, se a gente pudesse dizer no sentido figurado. A psicanálise ajuda muito nisso. Eu sou adepta à psicanálise, sou psicanalista, já tratei coisas em mim, já disse para vocês aqui, com a psicanálise, em terapia, faço até hoje, né? Porque todo psicanalista precisa fazer. Um beijo pro meu psicanalista lindo, né? E, e a gente sempre vai precisar de alguém para dar a mão pra gente, sabe? Seja para ressignificar, reestruturar, reformar, pode chamar do jeito que você quiser. Fato é que quando eu entendo o que eu sinto, quem eu sou, eu consigo lidar com aquilo de outras maneiras, de maneiras diferentes. E até lidar com as pessoas, sabe? De maneira diferente. Então, bom, se você quiser fazer terapia, vem comigo. Não precisa ser necessariamente comigo, já falei isso para vocês. O importante é você se cuidar, se amar, se conhecer, para que assim você também possa distribuir amor para as outras pessoas, para os outros, para sua família, para quem está ao seu redor, tá bom? Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, desse papo gostoso aqui que eu tenho com você. Eu quero dizer que é muito legal, eu adoro estar aqui com vocês. Eu tenho uma mensagem para o mundo. E a minha mensagem para o mundo é que tudo pode melhorar. A vida tem uma graça sobre ela. A vida é cheia de graça, cheia da graça de Deus, aquela que não te julga, que não te traz culpa, mas que tem uma individualidade. Existem 8 bilhões de pessoas na Terra e você é único. Eu sou única, nós somos únicos, não existe ninguém igual a gente, mesmo quem já passou por essa terra não foi igual a gente, e quem um dia vai passar não vai ser igual a gente. Isso é tão especial, isso fala de um Deus criador amável, que ama, né? E que tem para você sempre o melhor. Não é que tudo sempre vai estar perfeito, mesmo porque se fosse assim não ia ter tanta graça viver, não é verdade? Mas o legal é você aprender a ter força para lidar com as coisas que são difíceis, com os desafios, com as lutas, com as frustrações. Ser forte, fazer com que o seu ego se fortaleça, né? Também, igual na academia, né? Você vai lá fortalecer os músculos, mas também tem como a gente fortalecer o nosso ego, tá? O nosso ego, não tô falando de egoísmo, que o mundo fala por aí, que o pessoal fala, egoísmo, não é isso, é o ego, a identidade, quem é você? Quer saber mais sobre isso? Coloca aqui nos comentários o que você gostaria de saber sobre isso, sobre ego, sobre identidade, né? Como se conhecer melhor. Eu vou adorar ouvir o que você tem para falar para mim. Eu tô adorando estar aqui com vocês, tá? Um beijo. Deus abençoe. Tchauzinho.